Eu não sei o que hoje você tem como realidade que precisa ser curada. O que eu sei é que todos nós sempre precisamos ser curados. Nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu, e o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa, de remorso, que a culpa paralisa, machuca. Às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje. Tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas. Precisamos curar a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, com a gente. Quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação, do amor próprio? Voltar a acreditar que Deus acredita na gente. Eu sempre digo, é tão fácil a gente professar a fé, eu creio em Deus. Mas é tão difícil a gente dizer, eu creio que Deus crê em mim. Porque o meu desprezo por mim é tão grande. Eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes. E quando reconheço, eu reconheço de forma tão vaidosa, tão insegura, que a vaidade é uma insegurança. Não. Reconhecer-se assim frágil, pecador, mas extremamente amado por Deus. Assim é você. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama. Mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus. Porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua. Porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas. E Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Deus pode muito em mim, Deus pode muito em você, mas às vezes a gente vive esquecido disso. Escuto toda hora: Padre, reza por mim, sua oração é mais poderosa. Que minha oração é mais poderosa? Coisa nenhuma. Toma posse da sua força. Você está mais perto de Deus. Sabe nada, inocente.
A gente se deprecia demais, não é verdade? Quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada? Pelo amor de Deus, Deus caprichou em você, deixou uma capacidade enorme. Porque ainda não acordou, ainda não despertou, vai morrer assim, sem saber quem Deus fez em você? Não. Toda vez que a batalha vier, prossiga. Toda vez que as dificuldades vierem, prossiga. Esta foi a palavra de Moisés ao povo desesperado, quando estavam todos diante do Mar Vermelho. As cavalarias do faraó correndo ali, chegando já. E o povo pergunta: Moisés, o que seu Deus manda nós fazermos agora? Moisés fica apavorado, que também não sabia. Se reúne um pouquinho lá a sós com o Senhor. E o que ele escuta dele? Diga ao povo que caminhe, Moisés. Deus não deu a garantia da facilidade. Seria tão mais bonito nesse falar: não, manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar. Ele falou isso? Não. Ele não falou que iria abrir o mar. Ele só falou: diga ao povo que caminhe. E o povo caminhou. Quando pôs os pés na água, sem saber o que ia fazer, o milagre aconteceu. É assim. A força de Deus passa o tempo todo pela nossa força. É a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É estar diante de alguém que nos permita a verdade. Que nos permita a verdade, pessoal. É tão difícil, né? É tão difícil alguém que tolere a nossa verdade. Nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente. Ou para que você seja minimamente aceito, você faz tantas concessões, mas de repente isso cansa. E eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente. O tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil. Você vai ver. Na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta, a gente fingir que quer, a gente fingir que está bem. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma sensação de que a nossa verdade, que está lá no interior do interior do interior, ela vai aflorando, ela vai ficando cada vez mais à flor da pele, e aí você não tem como esconder. Você não tem como esconder. Eu sou isso. E é tão bom quando você, na oportunidade de ser só quem você é, você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade. Ah, como é bom. É ao lado deles que nós queremos envelhecer. Só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos. Geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa, mandando mensagem. É tão descortês, não é? Você está num médico, ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala, aí de vez em quando ele fala: pode falar que eu estou ouvindo, viu? Não está ouvindo nada. Ouvir é olhar para mim. Eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo. Eu quero ser olhado por você enquanto você fala. Eu quero prestar atenção no que você está me dizendo. Quando seu filho vive diante de você, tente decorar todos os detalhes dele. Quando as pessoas que você ama estão com você, tente viver cada detalhe do que está sendo proposto. Acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz, é a gente mesmo. A grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue, o seu tempo, sua vida, ao lado de quem? Com quem? Com quem dividir esse tempo que nos resta? E depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender que hoje eu escolho viver
Com quem eu escolho viver? Onde é que eu quero estar nos próximos anos? Ao lado de quem? Fazendo o quê? Fazendo o quê e com quem? Eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim. É isso que eu quero pedir. Que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio, da autoconfiança, da coragem, para que Deus continue tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação. Leve Deus por onde você for, do seu jeito, com a sua voz. Leve Deus ao seu trabalho. Permita que Deus fale com a sua equipe através de você. Vai desarmando as armas do mundo por onde você for. Vai consertando o mundo em toda e qualquer oportunidade que você tiver de consertar. A começar pelas suas relações. Onde houver injustiça, destrua na raiz aquela injustiça. Onde houver rancor, onde houver mágoa, transforme tudo aquilo com a sua capacidade de amar, que Deus deixou em você. Vai pelo mundo, vai transformando as estruturas por onde você passar. Nós somos todos necessitados dos rituais que nos purgam, não é verdade? Todos nós. Em algum momento da vida a gente precisa encontrar um lugar onde a gente possa aliviar o que nos pesa, o que nos amedronta. A religião nos oferece isso. A religião nos oferece muitas e muitas oportunidades de fazer com que a gente possa purificar o que está nos pesando, o que está nos amargurando. A gente reza, a gente encontra outras pessoas, a gente canta, a gente louva. Mas nós precisamos de outros rituais além dos religiosos. Aliás, existem pessoas que não conseguem nem viver dentro das religiões o processo da purificação, tem mais facilidade de viver em outras situações. Quando nós estamos à mesa, por exemplo, eu sempre digo, muito mais do que matar a fome do corpo, o que nós precisamos é matar a fome que nós temos uns dos outros. É a oportunidade que a gente tem de sentir com o outro, de viver com o outro, de aliviar a nossa angústia, a nossa dor, porque aquele que está diante de nós nos proporciona isso. As religiões deveriam nos ensinar a consciência do momento presente. As religiões orientais são muito atentas a isso. Lamentavelmente, o nosso cristianismo ocidental, ele é muito disperso. Nós não temos muito o hábito do silêncio nas nossas missas. A gente sempre preenche com alguma coisa, A gente não suporta o silêncio. Se a gente sai, se de repente se estabelece um silêncio entre nós, dá um desconforto, e a gente tem que preencher com alguma coisa, ainda que seja fútil. Quando na verdade, o silêncio também é um estado de presença e também é uma comunicação. Estar atento àquilo que você está vivendo. Sabe que um dos maiores prejuízos que nós temos como humanidade, isso foi sendo construído aos poucos, não somos por acaso, não ficamos assim da noite para o dia. Depois das muitas revoluções industriais, e aquela principal que aconteceu na Inglaterra, quando nós modificamos a nossa maneira de produzir o que nós consumimos, quando a produção deixou de ser artesanal e passou a ser em série, nós fomos crescendo cada vez mais e multiplicando gerações de pessoas ansiosas. A gente não tem mais paciência de esperar nada. A produção em série acelerou todo mundo. Os nossos resultados são muito rápidos, tudo muito rápido. E a ansiedade é justamente esse sentimento que me priva de estar aqui onde eu estou. Ou eu estou muito no passado, lamentando ou sofrendo pelo que acabou,
Ou eu estou no futuro tentando ter um controle da vida que eu nem sei se vou viver. Quando na verdade o momento presente é a única realidade que de fato temos. Mas é isso. A gente ter a oportunidade de saber. Olho para o passado, olho para o futuro e preciso ter esse entendimento. Onde é que eu quero estar? E outra, e ter coragem também de viver esse tribunal diário. Às vezes a gente fica pensando que o tribunal definitivo após a nossa morte. Não. É interessante vivê-lo todos os dias. Todos os dias a gente precisa erguer esse tribunal, e nele nós somos réus, juízes, promotores, advogado de defesa. Todos os papéis a gente vive. Em última instância, quem nos dá a condenação não é o outro. Somos nós. Eu acho que essa é a pergunta que Deus vai nos fazer. Valeu a pena ser quem você é? Valeu a pena ser quem você foi? Se alguém pudesse pegar você pela mão, fala, eu vou te dar direito de ir a um lugar e encontrar alguém que você tenha a oportunidade de ser quem você é. Às vezes nós damos sorte de ter isso dentro de casa. Às vezes o vínculo do sangue evoluiu para uma grande e fecunda amizade e a gente consegue ter uns com os outros dentro de casa. Um lugar onde a gente pode ser quem a gente é, mas nem sempre. O vínculo sanguíneo não é garantia de intimidade, infelizmente. Mas aí Deus vai nos dando a oportunidade de sermos uns dos outros através do vínculo da amizade, que na minha modesta opinião é o vínculo mais aprimorado do amor. Eu acho que a amizade é o último estágio de todo grande amor. Observe, você que é pai, como é bom no momento certo você fazer a distinção. Pronto. A partir deste momento, meu filho, você navega sozinho. E eu tenho o direito de ser só seu amigo. É um crime você querer ser amiguinho do seu filho no momento que ele precisa do pai. É um crime. Aliás, é um crime que nós estamos cometendo muito nos dias de hoje. Porque a gente quer ser amiguinho dos nossos filhos. Não. Filho, filha, até uma determinada idade, até a autonomia e o juízo estarem estabelecidos, você precisa ser aquela voz que vai dizer o que é certo, o que é errado, senão se perde tudo pelo caminho. Mas depois não. Depois de um tempo você descobre que agora já não existe mais a obrigação da paternidade, da maternidade, e que você tem o direito de gozar de uma grande amizade com seus filhos. E também é lindo quando você percebe que seu filho procura você não porque você é mãe dele, ele procura porque você é amiga dele. É aí que você sabe que venceu na vida. Quando você cumpriu as fases da paternidade e da maternidade, e você descobre que depois de todas as obrigações cumpridas, vocês são amigas que têm prazer de estarem juntas. Não é bom? Ou então no casamento, depois que passa a fase dos calores, que tudo passa. No início não, é um fogo danado. E faz bem, o fogo precisa existir enquanto der tempo, viu? Faça de tudo para o fogo ficar um bom tempo na sua vida. Mas depois, você vai olhar aquele homem deitado com aquele pijama de flanela horroroso do seu lado. Que ninguém fica bonito de pijama de flanela. Tem que amar demais para achar bonito. Não é verdade? Você olha para aquele traste, aquilo ronca igual um porco. E você... Meu Deus do céu, não era assim quando eu conheci. Mas você sabe que do seu lado está um grande amigo, que você não troca por nada nessa vida. Porque quando a gente descobre um amigo, a Sagrada Escritura já nos diz, você não descobriu uma pessoa, você descobriu
um tesouro. E hoje, se eu pudesse ser tomado pela mão, sabe quem eu queria encontrar? O meu pai. O meu pai morreu, eu ainda era menino. Eu tinha 16 anos quando ele foi embora. Meu pai morreu jovem. E ele queria tanto que eu desse certo na vida. Ele se esforçou tanto para que eu desse alguém na vida. Para que eu fosse um homem de valores. Não um homem rico, não um homem poderoso, não. O que meu pai sempre olhava e queria de mim é que eu fosse um homem bom. Só isso. Eu não sei se já sou. Mas como eu gostaria de que alguém segurasse na minha mão e me levasse para encontrar-me com ele. Depois de tanto tempo. Eu ter a oportunidade de olhar nos olhos daquele homem e agradecer. Pai, obrigado, porque no meu coração o Senhor é uma lembrança bonita. O Senhor passou pela minha vida e só deixou saudades boas. Você me levaria para ver meu pai? Levaria? Eu também levaria você para ver quem você quisesse nessa noite de hoje, para ajudar a ressignificar a vida, para ajudar a sangrar o que lhe pesa, para ajudar a chorar o que precisa ser chorado. Sobretudo por causa dessa frase: eu vivo para consertar. E não reclamo não. Porque eu compreendo a minha oportunidade de ser e estar no mundo sempre como uma oportunidade de reparação. Se os outros odeiam, eu não quero ser mais um que odeia. Se o ódio tem sido uma linguagem tão fácil, eu não quero me utilizar dela. Se o mundo tem sido injusto, eu faço de tudo para não ser. Porque eu acredito que o Evangelho, ele se transforma numa realidade em nós à medida em que essas células vão crescendo. Porque à medida em que nós nos transformamos em um agente que transforma, que não se conforma às estruturas que estão aí, pecaminosas, muitas vezes diabólicas, quando nós não nos conformamos a elas, nós nos transformamos em agentes que vão multiplicando as mudanças, assim como Jesus fez. Jesus foi passando pelo mundo e foi conquistando alguns corações. E não foram muitos. Às vezes eu fico pensando em tudo isso que o cristianismo se tornou, na grandiosidade que o cristianismo se tornou no mundo, e eu fico pensando que o Calvário só tinham 3 pessoas. Não começamos grandes, não. Começamos proibidos. Começamos traindo, começamos não sendo fiel, começamos não ficando até o fim. Portanto, hoje, na oportunidade de ser quem somos, nós voltamos no tempo, somos olhados por Jesus e recebemos dele essa boa e feliz oportunidade de transformar as estruturas que estiverem diante de nós. Esse mundo pode ser muito melhor no dia que eu e você decidirmos sermos. Decidirmos que seremos melhores. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, há uns 4 anos, que foi quando eu fiquei praticamente sem sair da cama uma semana, com um desejo enorme de ir embora dessa vida, sem nenhuma vontade de ficar, sem nenhum motivo para continuar. Acumulei 2 doenças muito difíceis no mesmo momento: síndrome do pânico e depressão. Não me sinto curado não, confesso, estou aqui administrando. É uma luta diária, graças a Deus. Tomo só um comprimidinho de noite só. Não tenho mais as medicações pesadas que eu tomava antes. Hoje procuro fazer de tudo para que a minha vida seja saudável, para eu viver bem. Me envolvo com os problemas até no limite que eu acho que é justo para mim. Mas naquele momento,
Eu retirei uma lição para a minha vida toda. É muito difícil. É muito triste viver aquilo. E a primeira tentação que a gente tem é de pensar que o outro pode nos retirar daquilo. É impressionante como nós achamos que os outros podem fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Foi difícil entender. Foi muito difícil perceber que eu teria que passar aquilo. E por mais que as pessoas estivessem do meu lado, segurando as minhas mãos, sozinho eu teria de atravessar aquele mar. É como morrer, minha gente. Por mais que alguém esteja segurando a nossa mão, vamos morrer sozinhos. A morte é extremamente solitária. Da mesma forma como nascer também é solitário. Alguém ajuda, a parteira ou o médico, mas nascer, pelo processo natural, é extremamente doloroso para a mãe e para o filho. A gente é literalmente expulso de dentro de um lugar extremamente agradável, que não nos falta nada. De vez em quando o desespero vem, é saudade do útero. É. Alguns processos são extremamente solitários. E não é que o outro não possa ou não queira. É limite. É um limite que se estabelece. Este caminho é meu. E por mais que alguém esteja segurando aqui do lado, quem fará são os meus passos. Eu encontrei aqui uma pessoa que me mandou um testemunho até bastante grande. Eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela vocação, pelas palavras de conforto que o senhor traz através dos programas. Tenho uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida. Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai, mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Mas é a partir de toda essa promiscuidade que a grande derrocada aconteceu. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação, não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, padre. E ao longo desse tempo dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados, e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida e posso dizer que nasci de novo e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado, me sinto infeliz, inferior e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. Há 1 ano e 6 meses acompanho o seu programa, que tem me ajudado bastante. Por favor, padre, comente em seu programa sobre o arrependimento e como é possível seguir em frente depois de tantos erros cometidos. Muito obrigado, Carol. Carol, minha filha, você falou uma coisa tão verdadeira. É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta
com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los. Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol. E todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos. Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Naquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar a carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, ele está justamente nos dando a lição de vida. Que ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer. O exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não bastava. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol, estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará impossível para mim. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade
de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim, um respeito pela realidade que me cerca, um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó. São semelhantes a você. As pessoas que ele fez discípulos, apóstolos. As pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você. São todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar. Não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos. E você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro. Nem adianta. Essa questão é entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Os que estão muitas vezes à beira do caminho. Dos que estão envergonhados da história que viveram. Dos que estão desacreditados. Dos que não sabem para onde ir. Seja bem-vinda, Carol. Gente como você. Gente como você. Que agora me assiste. Que também tem o mesmo sentimento que Carol. Que tem outro nome, mas que tem uma história parecida. E para você, olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com ele tiveram uma vida muito parecida com a sua. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que
o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus, na verdade, precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que Ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí, Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar. Fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode, se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso
de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. E da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga. Quero agradecer muito o carinho de todas as pessoas que fazem parte da história do programa Direção Espiritual, pelos eventos Brasil afora, eu sempre recebendo o testemunho de pessoas. Padre, nossa família toda quarta-feira se une para assistir. Me sinto muito responsabilizado. Essa oportunidade de falar com tantas pessoas, de levar uma palavra que possa tornar mais viva a nossa vida,
ou acender as consciências que estão esquecidas. Às vezes a gente vai ficando um torpor, vai entrando dentro de uma mesmice espiritual, a gente vai perdendo a oportunidade de crescer e de repente escuta uma coisa aqui que possa fazer bem. Esse é o nosso objetivo. Eu me sinto muito feliz de fazer parte deste movimento que a Canção Nova realiza todos os dias, mantendo 24 horas uma programação com o objetivo de fazer bem às pessoas que nos assistem. Lembrando que no dia 18, que é o próximo domingo, é isso? Dia 18 de setembro, eu estarei em Teresina. O show vai ser às 21 horas, lá no Teresina Hall. Quero convidar vocês que são Teresina e região para estarem conosco. No dia 21 de setembro, eu estarei em Guariba, São Paulo. Guariba, o local será na Arena Vila Roca, às 21 horas. Você que também é de Guariba e região, programe-se para estar conosco lá. Show, o nosso novo trabalho, que chama-se A Estrada Sou Eu. Um show bastante bonito, muito significativo. Um momento de reflexão, de música, onde nós procuramos tornar a noite, né? Geralmente nós saímos de casa para tantas coisas, mas tornar um momento musical, um momento de alegria, também com repercussões na nossa alma. No dia 23 estarei em Curitiba e o show será no Teatro Positivo. Você é o nosso convidado, às 21 horas. No dia 24, eu estarei em Joinville, na Arena Multiuso, no Centro de Eventos Carl-Hansen. Já fui em Joinville, muito tempo que não vou. Vai ser uma alegria muito grande poder voltar a Santa Catarina. Convidar todas as cidades aí que são vizinhas a Joinville, para no dia 24 de setembro estarem conosco. E no dia 25 de setembro estarei em Niterói, no ginásio Caio Martins, a partir das 19 horas. Quero agradecer também a oportunidade que eu tive de estar no Rio de Janeiro. Meu querido Dom Arani havia nos pedido um evento para uma comunidade que ele queria que nós ajudássemos. Eu acho que era na construção de um elevador lá na paróquia, que ficava lá em Rio das Pedras. E a comunidade não tinha condições nem mesmo de a gente fazendo o show beneficente. Tem custos, né? Tudo tem custos. A equipe de trabalho é muito grande. E montar um evento dá trabalho, gasta muito dinheiro para poder, e nem sempre as comunidades conseguem fazer isso. E nós tivemos a graça de ter o evento no Vivo Rio, coordenado pelo meu querido Raudrin e a Léo, lá da Talentos. E o evento do Vivo Rio custeou o evento de Rio das Pedras. E nós ficamos muito felizes pela receptividade desse povo maravilhoso de Rio das Pedras. Foi um show para nunca mais ser esquecido. Quero agradecer muito ao Dom Arani pela oportunidade que ele nos deu de ajudar e de estar com um povo que reavivou tanto o nosso coração e a nossa fé. Parabenizo a equipe que organizou, que conseguiu tornar aquele lugar um ambiente de oração, de muita festa. O povo festeiro. Quero agradecer também nessa oportunidade, ao povo de Angola, por ter me proporcionado Deus de maneira tão natural. Eu não sei o que acontece comigo quando vou lá, é a segunda vez que vou. Dessa vez nós tivemos uma sequência de 4 shows, um por dia, e foi uma alegria imensa para mim me unir à comunidade Obra de Maria, que faz esse trabalho lindo lá. Eu também fui para ajudar a minha banda. Agradeço muito os meninos que também foram de maneira missionária, sem pensar, embora eles sejam profissionais, né? Eles não foram pensando no trabalho, dinheiro que poderiam receber como músicos, não. Todo mundo desejoso de fazer o nosso trabalho repercutir naquele lugar tão necessitado de ajuda. Agradeço muito ao Gilberto. Quero me unir à comunidade Obra de Maria, à missionária Poliana, que faleceu em Moçambique. Quero me unir à família
Poliana, que eu acho que é de Caruaru, não é? A família da Poliana, que sepultou. Ela morreu na terça-feira, no dia antes de eu embarcar. Quando eu cheguei em Angola, Gilberto estava administrando esse sofrimento terrível. Poliana tinha terminado um retiro que eles fizeram à beira-mar, uma casa que alguém emprestou para eles. Poliana tinha cozinhado a manhã inteira e pediu às amigas, aos colegas dela, os missionários juntos: estou tão cansada, gostaria de dar um mergulho antes de ir embora. E foi. Ela mais 2 pessoas da comunidade. O mar estava muito agitado e Poliana não conseguiu. Levou ela, embora soubesse nadar, ela faleceu. E eu fiquei muito comovido com essa história por um motivo muito simples. Primeiro, um ser humano que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu só recebi notícias boas. Uma menina que se dedicava ao Evangelho, que dispensou tantas coisas, né? Deixou de viver tantas coisas para estar num dos lugares mais pobres do mundo. Se vocês soubessem como é o trabalho da Obra de Maria em Moçambique, se vocês soubessem as histórias que eu tenho escutado, o trabalho que eles fazem, do que esses meninos, gente jovem mesmo, escolher ficar no meio de tanta pobreza, de tanto sofrimento humano, de tanta luta. Quando eu soube da morte dela, eu fiquei pensando: oh meu Deus, uma menina tão cheia de vida, 30 anos, escolher ir para um lugar deste, um lugar que a gente não quer ir. Ver a pobreza, um lugar onde as pessoas comem uma vez por dia, uma papa. Eu vi o que é essa papa, feito como se fosse um grude, sabe? De uma farinha de mandioca. Crianças, um lugar sem recursos. A Obra de Maria escolhe estar lá. Num mundo repleto de cortes, de vídeos curtos, de distrações, você escolheu ficar aqui e ouvir isso até o final. Isso já diz muito sobre a sua disposição de ter um olhar mais fundo. Escreve aí nos comentários a sua cidade e, se quiser, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que também não tem medo de pensar. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Padre, há 2 meses que eu estou numa depressão profunda, que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. E eu perguntei: minha filha, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento? Qual a razão de você se trancar dentro do seu quarto? E ela me disse assim: nós descobrimos, padre, que o meu pai, ele tem poucos meses de vida. O médico nos anunciou que ele está num estado muito avançado de câncer. Eu escutei e parecia que entre aquela decisão de ficar trancada no quarto e a notícia de que o pai viveria pouco tempo, havia uma contradição. Aí eu perguntei para ela com muita coragem, sem medo de estar desrespeitando o sofrimento dela, sem medo de desconsiderar a depressão que ela estava vivendo, sem medo de desconsiderar aquilo que para ela era doloroso naquela hora. E eu perguntei: minha filha, você fica sabendo que seu pai tem apenas alguns meses de vida. Você escolhe passar esses meses deprimida? Você prefere passar esses poucos meses que o seu pai tem, trancada dentro do seu quarto? Será que você não está fazendo o jogo contrário?
Você não tem como modificar esse. Se eu pudesse, eu retiraria o câncer do corpo do seu pai. Eu também não posso. Mas você pode tirar o câncer de você. Esse que você não tem fisicamente, mas que você está permitindo que tome conta da sua alma. Você não tem um câncer detectável em exames, mas você está permitindo que a repercussão da enfermidade do seu pai lhe deixe mais enferma do que ele. Será que você não pensa na possibilidade de viver bem esses últimos tempos ao lado de seu pai, sendo a melhor filha do mundo? Ou dando a ele, quem sabe, a segurança que ele precisa nessa hora? Seu pai não precisa de uma filha deprimida ao lado dele. Seu pai está precisando de uma filha que o ajude a enfrentar o sofrimento. A mim parece, no mínimo, o egoísmo de sua parte, fechar-se no seu quarto, esquecer do sofrimento da família e acrescentar um a mais. É hora de reagir. Você não tem como mudar o quadro, mas você pode mudar a moldura. Você não tem como modificar a cena final, mas eu tenho certeza que você tem possibilidades de estabelecer agora um jeito diferente de interpretar isso. Ao invés de pensar na sua dor, no seu sofrimento, olha para o seu pai e vai ajudá-lo a viver esta hora. Esteja do lado dele em todos os momentos. E vá viver, vá viajar, vá levar o seu pai para ver o que ele gosta, vá levar o seu pai à medida das possibilidades dele para estar com as pessoas que ele ama. Tire mais tempo da sua vida para estar do lado dele e ao invés de ficar trancada dentro do seu quarto, lamentando de maneira antecipada a morte do seu pai, vá celebrar a vida que ainda resta. Ao invés de ficar antecipando o velório do seu pai, a tristeza que será, que vai vir, que vai ser inevitável, ao invés de ficar antecipando toda essa tragédia, vá descobrir um significado para a vida nesta hora. Ela me olhou assustada, mas parece que acordou. Depois me deu notícias de que aquele susto, de que aquela palavra despertou dentro dela a responsabilidade. Eu tenho poucos dias ao lado do meu pai. Eu vou vivê-los com qualidade. Talvez, minha gente, o que falte para nós seja esse choque. Que nós possamos também descobrir que diante das dificuldades que nós temos, algumas reações ainda são possíveis. O grande problema é quando diante das dificuldades nós não reagimos. Muitas vezes os problemas nos paralisam e a gente não toma nenhuma iniciativa para resolvê-lo. A gente se tranca nos quartos, a gente se tranca na estrofe triste, assim como o poeta coloca na música a tristeza de uma estrofe, uma decepção tão presente nessa estrofe. Eu não tenho amigos, eu estou decepcionado, eu não tenho aonde ir. São frases que justificam qualquer porta trancada. E é fácil a gente se trancar no quarto. É fácil a gente fechar a porta para as soluções. Sabe por quê? Porque enfrentar o desafio das soluções requer esforço de todos nós. Trancar a porta, fechar-se no egoísmo e dizer eu não estou aqui para ninguém é muito fácil. Agora você abrir a porta, enfrentar a doença do pai, enfrentar o fim, enfrentar as situações que virão de tudo isso dá trabalho. E eu sei que na possibilidade de fecharmos a porta, será muito mais fácil fechar. Nós vamos nos apoiar nesta fechadura e vamos nos esquecer do resto. Mas e aí? Depois que morre, depois que termina. Eu sempre digo, minha gente, que a nossa vida, ela é sempre qualificada a partir de dois sentimentos muito comuns dentro de nós. Ou nós temos saudades boas do que a gente viveu, ou nós temos remorso. São nessas duas vielas que nós vamos, que nós moramos, que nós construímos as nossas casas. Vielas são caminhos estreitos, pois eu digo para você, são caminhos estreitos mesmo. Agora você que sabe, com a vida que você está vivendo hoje, com aquilo que você está fazendo hoje, é que você descobre se você está construindo saudades ou se você está construindo remorsos. As escolhas que você fez ao longo do dia,
Hoje, você tem matéria-prima de futuro. Tudo que você escolheu, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você desejou, tudo que você fez. Isto é matéria-prima que um dia vai virar saudade boa de se lembrar, ou vai virar remorso. A menina, diante da incapacidade de lidar com a morte do pai, ela estava criando futuros remorsos. Porque depois que o pai morresse, certamente ele ia lamentar muito o tempo que ela perdeu. Ela ia perder oportunidades preciosas de estar ao lado dele. Coisas que depois da morte você não tem mais como. Só na eternidade. Mas essa eternidade demora para chegar, porque a nossa vida aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E a qualidade da nossa vida na terra depende dessas escolhas que nós fazemos. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de eu não fique desanimado de existir. Porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo este elan vital, e a gente vai agregando sempre mais valores para que este elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson, e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou. As metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz. Compreendendo que felicidade, neste caso, não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você, de alguma maneira, projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos,
tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superar. Igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. A mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva. Que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perder goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já, e você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós também não podemos esquecer as necessidades espirituais. São as misérias humanas. São as pessoas que estão padecendo pela falta de harmonia pessoal. Aqui, antes de terminar o primeiro bloco, a gente falava da necessidade que nós temos de viver essa reconciliação diária. Sim, exercer a misericórdia é ajudar os que estão próximos a nós a viverem também essa reconciliação. A psicologia nos ensina que o inconsciente, embora não seja acessível a mim,
Eu tenho realidades inconscientes que foram registradas dentro de mim, na minha cabeça, no meu cérebro, nas minhas emoções, que eu não tenho como acessar. Mas de vez em quando eu identifico alguma coisa do meu comportamento que eu desconheço a causa e que está lá no meu inconsciente, mandando os recados, né? O inconsciente manda os seus recados. Alguém um dia ajudou na construção do nosso inconsciente. De maneira que muitos medos de hoje, a gente precisa compreendê-los à luz do passado. É por isso que a terapia, a boa terapia, é aquela que nos faz acessar as realidades inconscientes. E vamos jogando luz sobre esse inconsciente e vamos consertando aquilo, no dia de hoje, aquilo que estava estragado lá no passado. É assim que a gente se torna gente, com erros e acertos. São realidades que são favoráveis a nós e outras que não são tão favoráveis. Porque todos nós temos uma alma filosófica, mas às vezes a gente passa a vida inteira sem despertar essa alma filosófica. É interessante, gente, eu gosto, né, da filosofia e vivi durante muito tempo, hoje tenho me dedicado bem menos, mas li muito filosofia e a mim sempre encantou, fascinou essa história de você transformar o seu pensamento, de você viver uma renovação do pensamento que repercuta no nosso jeito de viver. Essa filosofia prática mesmo, né? De você identificar as questões do dia a dia, as mais fundamentais, as mais profundas, e você se fazer essas perguntas e nem se trata de respondê-las, mas de conviver com elas. Então encontro pessoas o tempo todo que estão se reconciliando com a figura de Deus Pai. Racionalizam isso. A experiência humana que eu tenho não pode me determinar. Ela pode até representar um obstáculo, isso é natural. Aliás, ninguém nos prometeu que seria fácil. Mas a fé é um dom, que está em mim, que está em você. E é tão interessante pensar, minha gente, que o dom, ele nos é dado da mesma forma. Porque às vezes nós somos injustos com Deus. A gente olha para o vizinho, que tem uma experiência religiosa bonita, admirável, que repercute no caráter dele. Porque o bom religioso não é aquele que quantifica o tanto de vezes que vai à igreja, não. É aquele cujas vezes ele foi à igreja, causou transformação no jeito dele ser. E às vezes a gente olha para aquele que parece ser um pouco mais religioso do que nós, aqueles que são aparentemente mais fiéis do que nós, e a gente fica na tentação de pensar que Deus deu mais fé a ele do que a nós. Não. A mesma fé que está no coração do Papa foi dada ao seu coração também. O que nos diferencia, muitas vezes, nessa experiência, é o tanto que a gente cultiva o que recebeu. Tudo lhe foi dado. O bandido que está lá na penitenciária agora, que matou 16, 20, 30 pessoas, ele continua sendo sublime, mas ele está sedimentado no joio do mundo. Alguém precisa recordá-lo que ele é sublime, porque quando eu assumo a condição de ser sublime, eu começo a iluminar o outro para que ele veja o mesmo milagre nele. Onde você tem uma pessoa com a posse de sua dimensão sublime, ali ela se torna instrumento de transformação para as outras. Pode observar, é natural em nós que a gente ofereça ao outro aquilo que nos fez bem. É natural no humano, por mais egoísta que ele seja. A gente é egoísta quando é materialmente falando. A gente tem medo de perder, mas quando é um bem, você escuta aquela pregação, escuta aquela música. Por quê? Porque eu acho que vai acontecer em você o mesmo que aconteceu em mim quando eu ouvi. Ou se não for igual, vai ser alguma coisa parecida. Você vai se recordar que é sublime. Um livro, a leitura de um livro pode acender em nós a consciência de que somos sublimes. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas o seu gesto faz diferença e repercute no mundo.
Porque toda vez que nós tocamos de maneira positiva a vida e o coração de alguém, o bem ganha mais um elo nessa corrente. Toda vez que nós temos a oportunidade de provocar um sorriso no outro, uma alegria, uma bênção, um sentimento de paz, de amor, de misericórdia, o mundo todo está sendo consertado naquela pessoa. Sim, de vez em quando nós esbarramos em pessoas que nos recordam que somos sublimes. Não é que você deixa de ser porque alguém não te fala, é porque você se esquece mesmo. O mundo nos puxa demais, o joio tem uma força terrível sobre nós, ele causa um processo de encantamento ao contrário. Ele nos desencanta e ele não permite que a gente saia dele. As forças do mundo são cruéis quando o assunto é sedimentar as pessoas em suas misérias. E é por isso que dá tanto trabalho depois ir lá arrancar aquela pessoa que ficou sedimentada em suas misérias. Às vezes a sedimentação que é feita por um casamento infeliz, uma pessoa que assume uma vida com a outra sem ser amado, sem amar, aquele relacionamento infeliz sedimenta aquela pessoa naquele contexto de destruição, ela esquece que ela é sublime. Então a gente entende que Deus Pai é amor quando eu faço uma experiência positiva do meu Pai que é amor. E se eu não tive esse Pai amoroso na minha vida, eu faço uma transposição. Eu entendo a partir disso. Então eu racionalizo. É verdade, o Padre Fábio tem razão. Muitas vezes as minhas dificuldades com Deus não são com Deus, são com meu Pai. E como eu chamo de Deus de Pai, eu transfiro automaticamente as dificuldades que eu tenho com meu Pai para Deus. É uma terapia, né? Tomar consciência disso é terapêutico, porque te liberta. Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo. Só nós dois aqui. E eu pudesse escutar de você. Quantas vezes você duvidou de você? Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é? Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham? Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha, esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de... Com você aqui hoje, no dia de Todos os Santos, eu quero conversar com isso. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo.
A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante, de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário. Às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração dos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. Ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você. Por aquilo que você fez. Ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza. E a minha fé me faz pensar isso o tempo todo. Que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus a lhe dizer que hoje a santidade é sua. E que nós somos convidados a viver empenho diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples. Para que a nossa santidade seja hoje um projeto de vida. Que Deus nos abençoe as conselhos frontais. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo.
Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.